Graça e paz, meus irmãos amados, tudo bem? Bem-vindos ao canal Eterna Aliança. Meu nome é Roberto. Para quem já me acompanha, sabe que nós fazemos alguns estudos bíblicos, algumas quebras de mentira, né? Ou praticamente todos os vídeos que eu faço são quebras de mentiras do sistema religioso. Eu estou hoje aqui para desmistificar a mentira, mais uma mentira do sistema religioso maldito, coordenado por pai da mentira, que é o diabo, usando líderes religiosos dentro desses templos aí sujos, podres de prostituição espiritual. É pior prostituir o espírito do que prostituir o corpo. E o que mais eles jogam julgo lá é a prostituição do corpo. Não que seja bom, tá? Não estou apoiando. Eu só estou informando que eles botam pesos nas costas das pessoas, mas sendo que nem com o dedo eles movem para tirar, né? Até porque o maior peso vem deles, como é que eles vão tirar, né? Não tem como eles tirarem, são eles que jogam esse peso nas costas das pessoas. E na verdade sabendo que eles fazem mais mal do que muitas pessoas que eles julgam, né? E o estudo de hoje, vamos falar de Hebreus 10, principalmente o versículo 25, né? Que a religião, eles gostam muito de pegar na tese dizendo que a pessoa que sai da denominação, a pessoa que abandona a denominação, ela está errada, que se largar a congregação, como é de costume de alguns, né? Como se tivesse a pessoa errada. E aí a gente cai lá em 1500 e alguma coisa, 1517 a 1545, o período lá, né? Da tão famosa, como é que se diz? O pessoal costuma dizer, né? Ah, eu sou convertido, eu saí de uma religião e fui para outra. Então, se você for analisar a denominação, né, evangélica, que saiu do catolicismo, lá com Martim Lutero, que as pessoas gostam de dizer assim, não, mas aí ali foi lutando por tudo que estava de errado no catolicismo, aí que foi criado o protestantismo. Esse maldito protestantismo aí, que se Martim Lutero tivesse hoje aí ia falar, caramba, é para isso? Vocês usam o meu nome para dizer que eu fiz isso para poder transformar nessa religião evangélica que vocês praticam aí? Sai fora, tira isso daí de mim. Então a gente vê que exatamente nesse período onde rolou o protestantismo, se você for analisar, a própria religião evangélica que se originou dali abandonou a congregação. Se a gente for analisar Hebreus 10, 25 como uma forma de dizer que não, a pessoa que sai de uma denominação, né, e vai para uma outra, ela abandona a congregação e está fora dos caminhos de Deus, né? E aí você vai lá e chega e fala assim, se alguém te indagar em relação a isso, tu fala assim, engraçado, eu estou saindo da denominação, você está dizendo que eu caio em Hebreus 10, 25. Mas a própria religião evangélica, ela já cai em Hebreus 10, 25, porque ela saiu do catolicismo. Quer dizer, a própria religião evangélica, ela já largou a congregação católica. Então ela já começou no erro, é isso?
E aí nós vemos que Hebreus 10, 25 nada tem a ver com abandonar a denominação ou abandonar algum espaço de reunião, nada tem a ver. Primeiro nós temos que entender o seguinte, pessoal, toda a carta de Hebreus é para os hebreus, principalmente ali para os hebreus convertidos. Os hebreus convertidos, eles estavam saindo da lei de Moisés, que era a lei da carne, lei de morte, a qual o Messias veio e aboliu ela. Na cruz a lei foi abolida, tanto que o apóstolo Paulo diz, né? Cristo se fez maldição para acabar com a maldição da lei. Então a gente tem que entender o seguinte, a carta de Hebreus ela foi para um povo recém-convertido, saindo da lei e indo para a graça. E toda a carta de Hebreus ela fala isso, ela fala dos malefícios que a lei tinha e os benefícios que a graça tinha. Né? Só que a graça era mais pesada do que a lei. Aí que está o mistério de Hebreus 10, 25. Só que eu não vou ler Hebreus 10, 25. Eu vou ler tudo, capítulo todo, para nós entendermos que nada tem a ver com abandonar uma reunião, ou abandonar uma denominação religiosa. Nada tem a ver. Ali, carta de Hebreus repetindo, hein? Repetindo para entrar na mente de vocês. Carta de Hebreus, ela compara a lei, que era ruim, e a graça de Cristo, que nos trouxe a salvação de vida eterna, que é o que nós devemos seguir. Por isso se diz nova e eterna aliança. Era o que era para nós estarmos vivendo. E o povo hebreu se convertia, e eu vou chegar lá. Eles se convertiam e queriam voltar para a lei, porque achavam que a graça era muito pesada. Mas vamos lá, eu vou tentar ser breve aqui para o vídeo não ficar muito longo. Hebreus 10, versículo 1. Porque tendo a lei, olha aí, já começa assim, ó. Porque tendo a lei, o ideal, pessoal, você lê o livro de Hebreus todo, desde o capítulo 1. Se você ler desde o capítulo 1, você vê que a comparação o tempo todo entre a lei e a graça. Vamos lá, ele vai aqui já começar a falar da lei. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Olha só, a lei ela era a sombra do que viria para frente, a sombra da realidade. Ela não era a verdade. A verdade seria no futuro. Quem que trouxe a verdade? O Messias. Mas vamos lá. Ó, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Então as pessoas faziam sacrifícios, assim como fazem hoje dentro dos templos religiosos, façam seu sacrifício, fogueira santa, essas palhaçadas todas que tem dentro das religiões. Sacrifício faziam e nunca foi aceito de forma agradável pelo Pai. Tanto que o próprio profeta dizia, né? Vale mais obedecer do que sacrificar. Quer dizer, vocês estão sacrificando, mas não estão obedecendo. Então de nada serve isso. Ó, vou repetir, hein? Nunca, olha só, nunca, firma esse nunca. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano. Pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Olha isso, hein? Dizendo que os sacrifícios, nada disso chega a Deus. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. No 3, hein? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Repara que é uma prática dos hebreus, referente lá à lei, né, de Moisés, todas as práticas que eles faziam, está falando para os hebreus, tá? Hebreus, a carta para os hebreus. Não é para evangélico, não é para católico, não é para ninguém. Então não tem como Hebreus 10, 25, que eu vou chegar lá, está se referindo ao que os canalhas desses líderes religiosos falam aí. Vamos lá. No 4, hein? Porque é impossível que o sangue dos touros, olha só, hein? Repetindo, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. No 5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.
holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Presta atenção, hein? As pessoas faziam tudo isso e nunca agradaram ao Criador. No 7, então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto. As pessoas estão fazendo o quê? Ah, eu estou dando uma oferta para o Senhor. Que Senhor? Só se for Baal, Mamon, só se for para esses vagabundos desses deuses aí. Porque para o Criador, olha o que fala aqui, ó, como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quisestes. O Pai nunca pediu isso, tudo coisa humana. Nem te agradaram, nunca agradou o Criador isso. Os quais se oferecem segundo a lei. A lei de Moisés, a lei do homem, não de Deus. Então disse, no 9, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o Antigo Testamento e estabelece o Novo Testamento. Tira o Antigo e estabeleça o Novo. É aquela passagem que o Messias diz assim, não se deita remendo de pano novo em vestes velhas, pois elas se rasgam, e nem colocam vinho novo em odre velho. Quer dizer, não se misture Novo Testamento com o Antigo Testamento, mas dentro desses malditos templos religiosos, o que mais ficam pregando lá é Antigo Testamento. Para quê? Para te prender em dízimo, em oferta, coisas da lei, a qual o Pai nunca pediu. Vamos lá, no 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia. Não, vamos lá, eu li no 9, vamos no 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Foi o único sacrifício e perfeito. Os homens faziam sacrifícios lá atrás de animais e eram imperfeitos e desagradáveis ao Pai. O sacrifício perfeito e agradável ao Pai para toda a humanidade era do próprio Filho. Vamos lá, vê se está falando de se reunir em algum local, está falando de alguma denominação religiosa, está falando de lei e a graça de Cristo, que o corpo de Cristo, que foi Cristo que veio trazer salvação, o sacrifício perfeito, esse sim que agrada ao Criador, porque é através daí que houve a nossa salvação. Então já falou da lei, agora está falando da graça. No 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Olha lá o que a lei de Moisés fazia. Tá falando, aí falou de Cristo, agora volta a falar da lei de novo. Falou da graça, agora está falando da lei de novo. Vou repetir para fincar bem na cabeça de vocês que está comparando a lei e a graça. No 11, vou repetir. E assim todo sacerdote, qual? Aquele lá do sacerdote que o povo hebreu servia a ele. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas o nosso sumo sacerdote, que é o nosso Messias, ele sim tirou todos os pecados do mundo. Para aquele que crê, né? No 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício, mas este quem? Agora está falando da graça de novo, agora volta a falar de Cristo. Olha como é uma comparação entre a lei e a graça. Olha só que perfeito. Mas este quem? Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então o que ele quer dizer aqui? Tudo que faziam lá atrás nada prestava. A única coisa que valeu foi o sacrifício perfeito do Filho, a qual está sentado à direita de Deus. Olha que maravilhoso. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Quem são os inimigos do Messias? Os cães. Quem são os cães? Aquele que o profeta Isaías já falava lá atrás. Todos os pastores são cães gulosos. Isaías 56, versículo 10 e 11. Todos os pastores são cães gulosos.
todos, cada um vive para a sua própria ganância. E aí você vê que o Messias dizia, quem eram os inimigos do Messias? Os líderes religiosos. Vamos lá. No 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Está falando da graça. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação dos pecados. Então aqui, olha que maravilha, o Messias fez tudo isso. Ele veio mostrar que a lei que ele porá dentro do coração das pessoas, a lei do amor, da justiça, da misericórdia, tudo que ele veio ensinar aqui, né, para nós aqui, é o que de fato ele veio, é o que de fato aqui está escrito. E aí você vê que não é sacrifício, não é sacerdote fazendo nada, não é palhaçada de ritual, sacrifício, mandinga, nada do que aqueles caras faziam lá, nada daquilo era aceito. O que foi de fato aceito foi isso aqui que nós acabamos de ler, principalmente do 15 para baixo. Ó. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, aí ele vai lá e diz, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Eu gosto de repetir, gente, para ficar bem enfático na cabeça de vocês, porque o foco de tudo é o entendimento. O Espírito do Pai veio para ser fincado no seu entendimento a verdade. Tem que ser dentro do seu entendimento. É por isso que lá em Oséias, o Criador fala pela boca de Oséias, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, nega o conhecimento para o meu povo. Então os sacerdotes negavam o conhecimento. O Espírito do Pai, por intermédio da profecia do Messias, que mandaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, se cumpriu. E é o que aqui está querendo dizer em Hebreus. Ó, no 16, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração. Não é lei em 613 preceitos que Moisés criou, não. A lei que o Messias veio colocar dentro do nosso coração, lei do amor ao próximo, de piedade, misericórdia, justiça. É essa que ele veio colocar dentro do coração. E escreverei em seus entendimentos, quer dizer, uma vez fincado no seu entendimento com o Espírito do Pai, jamais te abandonará. Essa lei do Criador, por intermédio do Messias, que veio trazer a verdade para nós, não é lei de Moisés, não, é lei do Criador eterno, para ficar dentro do entendimento, porque se a lei estiver dentro do teu entendimento, mal nenhum, ou líder religioso nenhum vai destruir o seu entendimento. Por quê? Porque o Messias já veio, já trouxe toda a verdade, grande parte dela está aqui dentro, né? Mas na verdade tem que estar dentro de nós. A Bíblia é apenas um livro aberto aqui para a gente ler, mas independente da Bíblia, a palavra do Criador tem que estar dentro do nosso entendimento. A gente não precisa ficar andando com Bíblia igual um maluco para cima e para baixo aí, não. Ela tem que estar fincada dentro do nosso entendimento. A palavra do Pai, que é quem? Não é a Bíblia. A palavra do Pai é o Messias. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É o Messias que estava com o Pai lá. Essa é a palavra do Pai. O que Adão falou é o que Adão falou. O que Jacó falou é o que Jacó falou. Não é o que... Na Bíblia até o diabo fala. E o que o diabo fala é a palavra de Deus? Não, não é. Vamos lá, no 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha só, e jamais, quer dizer, ele nos lavou e nos remiu, nos trouxe para a graça, nos deu o Espírito Santo. A graça é o favor imerecido que é o Espírito dele. A graça é o período ao qual o Espírito do Pai foi derramado maravilhosamente, e as pessoas estão negando isso e dando crédito a ficar indo para templo religioso, ficar ouvindo o líder religioso.
e mentindo. Todos eles mentem, todos, sem exceção, como está lá em Isaías 56, 10 e 11. Até hoje aquela palavra prevalece. Todos são cães gulosos. Não sou eu que estou dizendo não, nas próprias escrituras. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação do pecado. Por isso que ele nos lavou e nos remiu de todos os pecados. Não adianta, no Antigo Testamento as pessoas matavam um animal, achavam que já estavam remidas dos pecados. Certo? As pessoas achavam isso. Ah, não, agora eu estou remido dos pecados. Sendo que daqui a pouco pecava de novo, de novo, de novo, e tinha que ficar matando um monte de animal. O Messias veio para trazer a verdade, e falou, a partir de agora todos vocês estão lavados e remidos dos pecados. Basta crer em mim e seguir aquilo que eu faço. Não adianta também a pessoa, eu creio em Cristo, mas está fazendo um monte de prática errada. É porque não creu. Você crer é você fazer aquilo que o Messias designou para fazer. Somos pecadores, sim. Erramos em pequenas coisas que automaticamente temos que reconhecer, e se errar contra alguém, ir lá nesse alguém e pedir perdão. Não é matar animal e achando que matando animal, estou limpo. E o seu irmão lá, que você pecou contra ele lá, você foi lá pedir perdão? Não, eles não faziam isso. Vamos lá. As pessoas hoje estão assim, já tomei a ceia, já fui para o culto hoje, já estou me sentindo bem. Não, e contra as pessoas que no dia a dia você é fofoqueiro, murmura contra Deus, você faz mal, passa por cima das pessoas do teu trabalho porque você quer uma promoção, passa por cima das próprias pessoas dentro da denominação, cara, que a gente mais vê brigas de cargos. Porque um é obreiro, o outro é presbítero, mas eu já era para ser presbítero, o outro que entrou depois de mim. Então você vê que nunca que esse povo religioso está dentro das escrituras, nunca que está dentro do entendimento da palavra do Criador. Mas vamos lá, no 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós. E quem é o sacerdote que está dentro de nós? O Messias. Ele é o sumo sacerdote. Vamos lá, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Santuário que diz aqui, irmãos, não é templo religioso, não. Não é templo religioso de evangélico, católico, seja lá de qual religião que é, não. É vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós chegamo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Qual é a água limpa aqui? Não é água de piscina, água de rio, que nem as religiões fazem, não. A água limpa é a palavra. É a palavra, que nem o Messias dizia, naquele que bebe desta água jamais sentirá sede. Ele diz também que aquele que crê nele, deles fluirão rios de água viva. Fluirão do seu ventre rios de água viva. Quando você fala do evangelho, de dentro de você flui água viva, aquela água que jamais você sentirá sede. Quando você pega dessa água, você também passa a ser limpo, por isso que é água viva. E por isso que a carta de Pedro, eu esqueci onde está. Pedro, ele bota assim, ele fala, o verdadeiro batismo não é o que limpa das impurezas da carne, mas sim o que limpa da boa consciência para com Deus. Eu vou botar aqui, essa passagem, eu vou botar aqui em cima, só vocês lerem. Então, o verdadeiro batismo não é o que limpa das imundícies da carne, não é a águazinha física, a água líquida que as pessoas ficam mergulhando e se limpam, não. É o que limpa para boa consciência para com Deus. Vou voltar aqui, olha o que fala no 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado com água limpa. Não é corpo físico lavado com água limpa. É o corpo, que nem Paulo diz, né? O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é entregar seus corpos em sacrifício. O que é entregar seu corpo em sacrifício? Ainda diz que assim, esse é santo e agradável ao Senhor. O que diz sacrifício do corpo? A sua conduta de vida, a sua consciência para com as pessoas em sua volta. Vocês têm que ter dentro da sua consciência, você entregar o seu corpo, as pessoas olharem para você e falar: esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, olha a conduta de vida que eles têm. O teu corpo em sacrifício é você negar as coisas do mundo, é você se afastar das coisas do mundo e focar nas coisas espirituais, que a igreja do Messias é uma igreja espiritual. Nós somos aqui uns seres vivendo, nós somos seres espirituais vivendo aqui na Terra experiência carnal. Nós não somos pessoas carnais vivendo experiências espirituais. Nós somos espírito vivendo experiência carnal. Então nós temos que entregar o nosso corpo em sacrifício, que é santo e agradável, para que o espírito prevaleça sobre a carne. É isso que está falando. Paulo diz que é o culto agradável a Deus, é o espírito vencer a carne. Não é culto de ficar indo para templo religioso desses aí, fedorentos, chechelento, essas lixeiras aí, para poder ficar ouvindo a voz de líder religioso que só quer, só quer o seu dinheiro, só quer a lã e a gordura das ovelhas de Deus. Então acorda, meus amados, acorda para a vida. Vamos lá, no 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros. Olha só, consideramo-nos uns aos outros. É onde você estiver, na rua, numa fila de banco, em qualquer ambiente onde você passar, consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, chegou lá, hein? Vê se está falando alguma coisa de reunião, de pessoas estarem fazendo práticas religiosas. Pelo contrário, antes lá de Hebreus estava condenando as práticas religiosas que o povo hebreu fazia. Rituais, sacrifícios, ofertas, oblações de pecado, tudo isso que era a religiosidade da época, aqui a carta está condenando e está falando o que de fato você tem que fazer. É tudo que eu estou lendo até agora. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha isso, está falando para os hebreus. Admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos falar do 25, que é o ponto-chave desse vídeo. Não deixemos a nossa congregação. Qual é a congregação? É evangélica? É católica? É disso que aqui está falando? Não deixemos a congregação evangélica, não deixemos a congregação católica. Repetindo o que eu falei lá no início. Se for isso, a religião evangélica já começou errado. Porque ela já abandonou a congregação católica. Então, é esse o entendimento que aqui está falando. Não, qual é a congregação aqui? É uma congregação divina, uma congregação do alto. É a igreja, como eu falei, a igreja do Messias é uma igreja espiritual. Aqui é a congregação da graça. As pessoas aqui estavam convertidas para a graça. Olha o que estava acontecendo. E não deixemos a nossa congregação, quer dizer, não deixemos a graça, não deixemos a igreja do Messias, como é de costume de alguns. Antes admoestem uns aos outros, como é de costume de antes. Como assim? Alguns estavam se convertendo da lei de Moisés, indo para a graça, e estavam querendo voltar para a lei de Moisés. Por que estavam querendo voltar para a lei de Moisés? Porque a graça ela é mais pesada do que a lei. Aquele povo estava acostumado na lei de Moisés o quê? Se você peca, se alguém vê que você pecou, aí sim você era condenado pela lei. Se ninguém visse, passava batido, ficava por isso mesmo. Na graça não. Eles começaram a ver, começaram a entrar no evangelho, a qual o evangelho diz que você não precisa nem que ninguém veja que você cometa o errado. Só de você pensar em fazer algo errado, o Criador já sabe, ele já sonda o seu coração. Então a graça
ela é maravilhosa, mas ao mesmo tempo quem não souber lidar com ela, ela é muito pesada. Até na nossa lei humana, se você fizer alguma coisa de errada na surdina, uma coisa errada a qual ninguém veja, cara, não vai ter problema nenhum, ninguém viu. Agora, Deus vê, Ele é o único que sonda o nosso coração. Então eles começaram a ver que na graça estava pesado e eles queriam voltar para a lei. Você vê que Hebreus aqui está falando, hein? Comparando a lei e a graça. Começou descendo o farrapo aqui na lei, dizendo que era Deus, nunca aceitava nada daquilo, e depois veio dizendo o que Deus se agradava por intermédio do Filho, nos trouxe a vida eterna. Então você vê o quê? Que aqui não está falando nada de reunião. Aí tem bíblias maldosas aí, já novas literaturas aí, que estão mudando esse texto, estão botando assim, não deixemos de nos reunir, como é de costume de alguns. Mentira, mentira, isso é Bíblia mentirosa. Até porque não tem como, se você é da Assembleia de Deus, se reunir quem é da Universal, ou quem é da Universal se reunir quem é da Mundial. Não existe isso. Isso não existe, não é esse o entendimento dessa passagem aqui. Então você vê que aqui não está falando nada de se reunir, de largar a congregação evangélica ou católica, não é nada disso. Vamos lá. Antes de mostrar-nos uns aos outros, o que era para você fazer? Se você chega numa pessoa, a pessoa estava, os hebreus na época, os convertidos, tinham que chegar na pessoa que queria voltar para a lei, e chegar para ela e falar: meu irmão amado, você vai voltar para a lei, não faça isso. Nós temos um Messias que veio, nos salvou, morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E você agora vem dizer que você quer voltar para a lei, não faça isso. Por isso que aqui diz, admoestai-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então assim, enquanto há tempo, meu irmão, enquanto há tempo, eu quero te ajudar, não faça isso. Nós aqui que já somos convertidos, estamos na graça, nós não podemos voltar para a lei. Vocês estão querendo voltar para a lei, já está chegando o grande dia. Depois que morrer, não adianta mais querer voltar, porque não vai ter como mais voltar. Naquele grande dia do julgamento lá, você que negou a graça, você vai ser condenado para a segunda morte. É isso que aqui está falando. Vou ler só até o 27. Porque se pecarmos, olha que aqui não está falando nada de reunião. Olha como é que continua o negócio aqui, ó. Porque a igreja do Messias, as pessoas não precisam estar grudadas, que nem em templos religiosos ficam dizendo: não, irmão, você tem que estar vindo aqui porque a gente tem que estar reunido. Não é nada disso, é uma reunião espiritual. Por exemplo, como eu estou aqui no Brasil e tem pessoas que congregam espiritualmente, professam ao Messias espiritualmente, na Índia, na África, seja lá onde tiver, uma hora dessa aqui lendo e ceiando, né, se alimentando da palavra. Se as pessoas estiverem longe de mim, mas estiverem no mesmo espírito, é isso que se faz ser igreja. É uma congregação divina, uma congregação do alto, é espiritual, não é uma reunião de pessoas grudadas uma com a outra. Isso nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Fujam disso, fujam disso. Então vamos lá, nada está falando de reunião dentro de um espaço físico, de um templo religioso. É mentira, isso é mentira do sistema religioso. Olha no 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Sacrifício já foi feito, foi último e perfeito. Continuam até hoje, 2000 anos, crucificando Cristo a todo dia. Quando negam o sacrifício dele e dizem que vocês têm que continuar fazendo isso, fazendo aquilo, vem para o culto, dê dízimo, dê oferta, ajuda a pintar o templo, ajuda a pintar os bancos, ajuda a lavar o banheiro, ajuda a vender coisa na cantina. Tudo isso é mentira, estão te levando para o abismo eterno, meus amados, fujam disso. No 27, para encerrar, depois vocês continuam, que senão o vídeo fica muito longo. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Vê se está falando alguma coisa de reunião. Não, está falando comparando a lei da graça, que as pessoas que estavam na graça
queriam voltar para a lei. É isso que fala Hebreus 10:25. Para não ficar muito longo, eu encerro aqui. Se vocês quiserem continuar lendo, vocês continuem lendo, porque o ideal é ler tudo. Vocês em nenhum momento vocês vão achar aqui pedindo para que você esteja dentro de uma congregação evangélica, uma congregação católica ou qualquer outro tipo de congregação humana. Aí uma congregação espiritual, a qual o Messias veio congregar os israelitas com os brasileiros. Por isso que em João 10,16 ele fala: e haverá um só rebanho e um só pastor. Aí ele fala, né, que há ovelhas em outros apriscos, a qual ele tem que agregar. Quais são os outros apriscos? Ele veio para Israel. Outros apriscos é o restante do mundo. Então ele fala: há ovelhas em outros apriscos, a qual eu tenho que agregar, porque só haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor, que é ele. Ele é o único pastor. Qualquer um que se levanta na posição de pastor é falso, é anti-Messias, que o Messias diz que só há um pastor, que é ele. Como é que se levantam aí milhões de pastores? Ele falou que era um, não falou que era 1 bilhão, 1 milhão, 1000, ele não falou nada disso, ele falou um, que é ele. E só há um rebanho, somos todos nós. E esse rebanho precisa estar grudado todo mundo no mesmo lugar? Não, é em espírito, é conectado no evangelho, conectado na verdade, como diz aqui, na verdade, e é no conhecimento, no seu entendimento. Você vê que ele fala o tempo todo de entendimento. Se você tiver entendimento para compreender o evangelho, você está dentro da verdade. Não é ficar indo fazendo prática religiosa nenhuma, rituais. Tu vê que aqui condena os rituais. Tudo isso que você, que ainda não é desperto para a verdade, tudo isso que você está fazendo dentro dos templos religiosos está sendo condenado aqui na carta de Hebreus. Só que hoje em dia você não fica matando animal, mas é outro tipo de sacrifício pautado com o que faziam naquela época, é que você continua fazendo, se sacrificando, perdendo o seu domingo, perdendo sua quarta-feira, sua sexta-feira, ao invés de você estar vivendo a vida com amor, levando o evangelho. É ide pregai, não é vinde ouça, é ide. Ao invés de você estar fazendo o id por aí, espalhando a verdade do evangelho, você está indo para o templo fazendo o oposto. Messias ia nas sinagogas para tirar as pessoas daquilo. Ele não ia para levar as pessoas para ir lá ficar fazendo culto, não. Até porque a origem de culto foi originado para deuses pagãos. O Criador nunca pediu nada disso. Como vou repetir e finalizar, como Paulo diz, o culto que ele presta ao Criador é racional, é entregando o corpo em sacrifício, é aquilo tudo que eu já falei anteriormente. Desde já eu encerro. Peço para vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê aquele like, comente e compartilhe esse vídeo aí, pessoal. Faça chegar a maior quantidade de pessoas possível aí que ainda estejam dentro do sistema religioso e não querem acordar de jeito nenhum para a verdade. A verdade não sou eu, a verdade está aqui. Vocês acabaram de ler junto comigo. A verdade é simples, é uma simples compreensão quando você lê tudo e não fica só em versículo quebrado. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Graça, muita graça e paz no coração de vocês.